Senhores, o objetivo dessa aula é a gente aprender a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, tá? Só que nessa aula, nesse vídeo, eu vou fazer a demonstração da fórmula, tá? Demonstração da fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica ou uma PG. Eu peço já de início que você preste atenção e foque só no vídeo. Se você estiver aí deitado, comendo, para e presta atenção no vídeo ou assiste depois quando der para prestar atenção somente no vídeo. Porque tem que olhar o que eu vou fazer, eu vou estar indicando assim, ó, com a mão, tem que olhar para conseguir entender. Se não, não vai entender, esquece. Se não estiver olhando, não vai entender, já adianto. Se não quiser olhar, sai do vídeo porque não vai conseguir entender nada. Tem que olhar, acompanhar, porque é uma sopa de letrinha aqui. Então tem que prestar atenção, senão vai bagunçar a cabeça e ninguém vai entender nada, tá? Vamos lá. Vamos considerar esta PG aqui, ó. Considere a PG. Então tá aqui a PG, que tem os seguintes elementos: A1, A2, A3, A4, né? Aí isso aqui simboliza que é uma PG infinita. Aí tem o AN-1, o AN, só para simbolizar que é uma progressão geométrica infinita, tá? Eu coloco esses termos aí para simbolizar que é uma progressão geométrica infinita. De razão que, né? Generalizando aí. Aí, ó, a gente indica a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica por Sn, ó. Sn significa a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Então, se a gente escrever essa soma, a gente vai ter o seguinte. Bom, somar os termos da progressão é você somar mesmo, né? Se você tiver uma progressão lá com os termos, sei lá, 2, 6, 10, 30, é você somar 2 mais 6 mais 10 mais 30. É justamente o que a gente vai fazer aqui. Então eu vou pegar os elementos dessa progressão aqui e vou somar. Vai ficar A1 mais A2 mais A3 mais A4, tá? E esse lado aqui também. Então, ó, é o que eu fiz aqui. Tá vendo, ó? Chamei de Sn, que simboliza a soma dos n primeiros termos, né? E aí eu peguei e fiz, ó, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais tarará, né? Para simbolizar aqui que é infinito, que a gente está generalizando, mais o AN-2, o AN-1 e o AN, tá? Eu somei mesmo a minha progressão geométrica, que é essa progressão geométrica que está aqui, ó, certo? E aí eu chamei esta equação, essa igualdade aqui, ó, uma igualdade, eu chamei de 1, né? Guarda aí, é a nossa primeira equação, eu chamei de 1. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os dois membros desta igualdade, né, ó, multiplicar os dois... aqui dois membros, a gente tem dois membros. Tem este lado aqui da igualdade, que tem só o Sn, e tem esse outro lado aqui, que tem todo esse somatório, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os dois lados, tanto o lado do Sn quanto o lado dos somatórios, pela razão que, tá? Vamos multiplicar pela razão. Então, vamos fazer isso, ó. Peguei aqui, ó, o Sn, multipliquei pela razão. Tá vendo? Eu coloquei a razão até em roxo para ficar destacado. Peguei o A1, multipliquei pela razão, mais A2 vezes a razão, mais A3 vezes a razão. Eu estou multiplicando por razão todos os termos. Ó, é o que eu estou fazendo aqui. A4 pela razão, AN-2 pela razão, AN-1 pela razão e o AN pela razão, né? Ó, que é o nosso último termo aqui da progressão. Certo? Então eu multipliquei tudo por razão. Certo? Multipliquei tudo por razão. Aí, se você observar, o AN vezes a razão é um termo comum em toda esta expressão. Toda essa expressão aqui se resume em AN, né? Porque o AN é um termo,
né? O AN nada mais é do que um termo da nossa progressão. Então, ó, eu coloquei esse AN aqui na frente, tá? Ó, eu coloquei o AN aqui na frente e só copiei o resto, tá? Coloquei o AN vezes a razão, né? Ó, botei ele quietinho aqui na frente e todo o resto eu simplesmente copiei, ok? E o SN vezes a razão aqui também, copiei todo o resto e coloquei o AN vezes a razão aqui na frente e chamei isso aqui de segunda equação. Então, se você observar, ó, a gente tem já a primeira equação e a segunda equação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai subtrair membro a membro da primeira equação com a segunda. Então, a gente vai pegar esta equação aqui, ó, que é a primeira, e vou subtrair da segunda, que é esta daqui de baixo, ó, que eu chamei de segunda. Então, tá aqui, ó, vou pegar a primeira menos a segunda. Foi o que eu fiz aqui. Tá vendo, ó? É o que tá aqui. Coloquei aqui a primeira, coloquei aqui a segunda. E aí eu vou subtrair. Bom, na hora que eu subtraio SN menos SN vezes a razão, não tenho que eu subtrair. Eu vou escrever por extenso mesmo. SN menos SN vezes a razão. Tá? Não estou fazendo nada de novo aqui. Nada de muito do além. Só fiz essa subtração aqui. SN menos SN vezes a razão. Não tenho que eu subtrair, né? Tudo letra, então eu escrevo isso por extenso. Agora, se você observar, não apareceu o A1 nessa expressão aqui de baixo. Né, ó? Não apareceu o A1 nesta expressão aqui de baixo, que eu chamei ela de segunda, né, de segunda expressão. Não apareceu o A1. Só que lá na minha primeira expressão, né, que era a soma desta PG aqui, apareceu. Né, ó, ele está aqui. Então, na hora que eu faço, como eu estou subtraindo membro a membro, vai ficar o A1 sozinho, né? Vai ficar o A1 sozinho ali, porque não tem como eu subtrair. Agora, o A2 menos A2 cancela, A3 menos o A3 cancela, A4 menos o A4 cancela, AN menos 2 menos o AN menos 2 cancela, AN menos 1 menos AN menos 1 cancela, AN menos AN cancela também, e sobra quem? AN vezes a razão. Então tá aqui, ficou A1 menos o AN vezes a razão. Bom, aí eu cheguei nessa expressão aí, tá? Eu cheguei nessa expressão aí. SN menos SN vezes a razão igual ao A1 menos o AN vezes a razão. Aí, se você se lembrar, a gente sabe que o AN vale A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Certo? Isso daqui é a fórmula do termo geral que a gente já está acostumado. Aí, a partir disso, a gente vai ter o seguinte, ó. A partir disso ali, a gente vai ter isso aqui, ó. Copiei aqui a expressão que eu obtive, né, ó, que é essa dali. SN menos SN vezes a razão igual ao A1 menos AN vezes a razão. Como eu tenho deste lado aqui, ó, deste lado aqui, eu tenho SN aqui e SN aqui, eu vou colocar ele em evidência, certo? Coloquei o SN em evidência. Colocando SN em evidência, colocar em evidência é a mesma coisa que dividir, né? Então, eu divido SN dividido por SN dá 1. SN é SN vezes a razão dividido por SN sobra só a razão, né? Cancela o SN com SN dá 1, fica 1 vezes a razão, que é a própria razão, certo? Deste outro lado aqui, eu escrevi lá o valor do AN, né, ó? Eu lembrei aqui para vocês que o AN é a mesma coisa que A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, eu copiei aqui o A1, né? E substituí o AN por A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Tá certo? Oh, meu Deus, a câmera não foca.
eu substituí este AN aqui, ó, por A1 vezes a razão elevada a N menos 1, que é justamente a fórmula do termo geral, isso aí, né? E esta razão aqui, eu copiei ela aqui, certo? Se você observar, este termo aqui é a mesma coisa que razão elevada a N, né? Por quê? Porque aqui, ó, tem um neutro, né? A gente escreve a mesma coisa, como aqui são potências de mesma base, eu posso escrever um 1 aqui em cima e aí conserva a base, subtrai os expoentes. Aí vai ficar n menos 1 mais 1, cancela os 1's e fica só o n. Então, esta expressão aqui é a mesma coisa que razão elevado a n. Eu vou até pegar a caneta para mim escrever isso, porque acho que vai dar uma facilitada. Ó, vou escrever isso aí, porque eu acho que vai facilitar. A expressão que a gente tem ali é a seguinte, ó, é razão elevado a n menos 1 vezes a razão. Bom, aqui eu tenho uma potência, né? Eu tenho uma potência multiplicada por uma constante. Então, eu imagino que tem um 1 aqui, né? Porque de fato tem. Quanto que é a razão elevada a 1? É a própria razão. Então, a gente nem escreve o 1. Mas, a fim de... para ficar claro, para todo mundo entender, vamos escrever. Aí, ó, eu conservo a base e eu subtraio... Quer dizer, conserva a base, soma os expoentes, né? Desculpa, não é nem subtrai, soma. Somam-se os expoentes, né? Como é multiplicação, a gente subtrai na divisão. Aqui é multiplicação. Então, conserva a base, soma os expoentes. E aí vai ficar, ó. Quando a gente somar isso aqui, n menos 1 mais 1 vai dar razão elevado a n só, né? Porque eu vou cancelar esse 1 com esse 1, certo? Menos 1 mais 1, 0. Sobra só o n. Então, fica razão elevado a n. Tá? Então, ó, por isso que aqui eu escrevi até em laranja esse Q elevado a n aqui, porque é justamente isso aqui. É justamente isso aí. Fazendo esse desenvolvimento dá isso ali, tá? Então, de novo, vamos substituir. Deixei o lado de lá igual, né, ó, onde eu fiz ali, onde eu coloquei em evidência, tá? Copiei aqui o A1 menos o A1 e escrevi vezes a razão elevada a n, né? Essa razão aqui, que é essa expressão ali que a gente viu que é verdade, que fica razão elevado a n fazendo a conta, certo? Então, ó, depois que a gente fez isso, o que eu vou fazer de novo? Vou colocar em evidência agora o A1. Tá vendo que tem A1 em ambos os lados? Então eu coloco o A1 em evidência, aí fica A1 dividido por A1 dá 1. A1 vezes razão elevada a n dividido por A1, cancela o A1 e fica só a razão elevado a n. Deixa eu fazer isso aqui também. Ó, a gente tem A1 vezes a razão elevada a n dividido pelo A1. É essa expressão aí que a gente tem. Como aqui é uma multiplicação, eu posso cancelar, né? E só sobra razão elevado a n, certo? Por isso que fica 1, né? 1 menos razão elevado a n. Aí agora, depois que eu já coloquei em evidência aí ambos os lados, posso começar a fazer a operação. Se você vê, ó, esse 1 menos a razão está multiplicando esse Sn. Então, ele vai passar, esse 1 menos a razão passa para o lado de cá, dividindo, né? Ó, 1 menos a razão. Então, fica Sn igual ao A1 vezes 1 menos a razão elevado a n dividido por 1 menos a razão. E aí, acabou. Aí a gente só tem que se atentar em um porém, que esta razão aqui, ó, não pode ser 1. Porque se a razão for 1, zero aqui embaixo. Não tem fração com zero embaixo, né? Não tem nada dividido por zero, não existe. Então, a gente tem que se atentar. Aí eu até escrevi aqui, ó.
para todo Q diferente de 1. Isso aqui significa que a razão não pode ser 1. E esse A de cabeça para baixo significa para todo. Ok? Então, agora aí está o desenvolvimento da fórmula, né? A fórmula que permite calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG é dada por Sn igual ao A1 vezes 1 menos a razão elevado a n, dividido por 1 menos a razão, para todo Q diferente de 1, né? Porque não pode zerar embaixo. E aí, desta fórmula, eu anotei aqui as informações, né? Ó, o Sn significa a soma dos n primeiros termos. O A1 da fórmula ali, né, ó, que tem o A1 ali, ele significa o primeiro termo. O n é o número que está elevado ali na razão, ali na parte de cima, é a quantidade de termos. E o Q, propriamente dito, é a razão. Isso aqui também não tem nada de novo, é tudo o que a gente já sabe. Só tem de novo aqui o Sn, que agora é a soma dos n primeiros termos da PG, tá? Então, gente, isso aqui foi a demonstração da fórmula só, tá? A fórmula que a gente utiliza para calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é esta aqui, certo? Que é aquela que a gente desenvolveu ali. Então, tudo essas contas aí para a gente entender só o porquê que a gente usa, o porquê que se chegou nessa fórmula aí, tá?